Olá, amigo sobrevivente deste manual do Survival, e hoje eu gostaria de dividir com vocês um pouco de uma pesquisa que eu andei fazendo recentemente a respeito da correlação entre o tempo trabalhado hoje e o tempo trabalhado numa situação de emergência, como por exemplo um SSTF, em relação à sua subsistência, como que você vai se sustentar. Não sai daí. Conforme dados estatísticos, o salário médio de um brasileiro girava em torno de R$ 2.200. Note que isso é diferente do salário mínimo. O salário médio de um brasileiro girava em torno de R$ 2.200 ao final de 2018. Nessa mesma época, nesse mesmo período, uma cesta básica, ou seja, uma cesta básica completa, ou seja, os itens necessários para você sobreviver na sua casa, com a sua família, giravam em torno de R$ 434. Ou seja, cerca de 20% do que você recebia em salário, pela sua mão de obra, seria para poder pagar por esses itens que iriam alimentar a sua família. Portanto, um valor razoável, um quinto não é tão pouco assim, mas estaria muito melhor do que, por exemplo, um trabalhador assalariado que no mesmo período tinha um salário mínimo de R$ 954, que correspondia a aproximadamente 45% desse valor à cesta básica. Desta forma, considerando que aproximadamente 20% do seu tempo trabalhado é para pagar uma cesta básica, você teria que trabalhar, em média, pouco mais do que 8 horas e meia numa semana de trabalho, que gira em torno de 44 horas de trabalho, para poder alimentar a sua família e sustentar a sua família. Enquanto que um trabalhador assalariado, de um salário mínimo, precisaria de trabalhar em torno de 19 horas e meia, um pouco mais do que isso, quase 20 horas por semana, para poder sustentar a sua família com o valor de uma cesta básica. Porém, existem alguns estudos de que em sociedades primitivas, que trabalham ali com coleta, caça, pesca e até mesmo agricultura de uma forma mais de subsistência, eles gastam em média em torno de 5,2 horas por dia trabalhando para poder subsistir, existindo ainda alguns tipos de sociedades tribais em alguns lugares que chegam a até quase 8 horas diárias, ou seja, praticamente todo o turno de trabalho para poder subsistir. Nestas sociedades, esse tempo trabalhado corresponderia a aproximadamente 28 horas e meia por semana de trabalho, o que corresponderia a aproximadamente 65% do tempo da pessoa trabalhando para poder subsistir. Portanto, você precisaria de trabalhar em torno de 28 horas e meia para poder se sustentar, numa situação mais primitiva, e vamos dizer assim, mais precária, fazendo a coleta dos recursos naturais de forma direta no ambiente natural, tá? Em comparação, em contraste com um momento atual, em que, em média, você precisaria apenas de 8 horas e meia para garantir o seu sustento durante a semana. Essa diferença representa cerca de 220%, 230% a mais de tempo para você subsistir de uma forma assim primitiva, digamos mais precária, em relação à média. Mesmo em comparação com o trabalhador assalariado, que receberia um salário mínimo, você teria que trabalhar em torno de 44% mais tempo para poder se sustentar de uma forma precária em relação a um trabalhador assalariado que recebe ali o seu salário mínimo líquido ali no final do mês para comprar uma cesta básica. Por isso, enquanto as coisas estão boas, enquanto você consegue trabalhar, enquanto você tem um emprego, recebe um salário, por mais que seja um salário mínimo, faça suas economias, guarde seus recursos, compre recursos, guarde eles de uma forma adequada, faça a estocagem e armazenamento desses recursos, principalmente alimentos e água, de forma adequada, porque é uma espécie de investimento que você vai estar fazendo, em que você está recebendo no futuro, eventualmente, aproximadamente 3 vezes mais, então chega a 330% o valor que você investiu. Então você investe 8 horas e meia e você tem o equivalente a 28 horas e meia de resultados, caso você fosse fazer aquela mesma atividade
numa situação mais precária. Então, guarde os seus recursos, é muito importante, é um investimento muito bacana para se fazer enquanto prepper. Obviamente que podem existir variações nessas informações, então fiz levantamento de alguns dados, procurei em alguns lugares, inclusive questão de consumo calórico, existem algumas fontes que apresentam aí em torno de 400 a 480 calorias por hora trabalhada em atividades de agricultura, o que, se você for pensar, é um consumo calórico altíssimo, né, por um dia de trabalho, e você teria que consumir aproximadamente 3.200 a 4.000 calorias por dia se você estivesse trabalhando todos os dias na Terra, porém você não trabalha todos os dias do ano, então esses números, né, eles se equilibram e você tem um valor mediano mais conservador. No entanto, é importante a gente entender que numa situação mesmo de SHTF, né, numa situação de dificuldade, primeiro você tem que aprender a fazer aquilo ali, você não vai acertar de primeira todas as vezes, né? Todos esses levantamentos são de pessoas que já estão acostumadas a fazer esse tipo de atividade, então é automático ali o rendimento delas, né, de certa maneira, e se você não tem esse tipo de conhecimento, não está treinado nisso, você provavelmente não vai ter resultados automáticos, né, da mesma forma que esses estudos apresentam. Então comece a aprender hoje e comece a armazenar os seus recursos, porque se você precisar de produzir por conta própria, você provavelmente não vai conseguir os mesmos resultados que você espera. Talvez você precise trabalhar a semana inteira para poder conseguir tirar algum tipo de alimento ali, conseguir produzir, capturar, pescar, que seja, alimento para poder sustentar a sua família. Sem contar os outros tipos de serviços que você vai ter que fazer manualmente por sua própria conta, como, por exemplo, reparar ferramentas, construir algumas coisas, fazer móveis, né, utensílios diversos, enfim, você vai ter que improvisar um monte de coisa e você vai perder algumas horas do seu dia fazendo esse tipo de trabalho. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, comenta aí pra gente o que você achou, quais são outros dados que você possa ter como, né, opções aí para o nosso debate, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante pra gente. Se você não conhece o nosso Patreon, dá uma corridinha lá, o link está aqui embaixo, porque este conteúdo e muitos outros já estão lá disponíveis para os patronos antes de todo mundo, e existem alguns conteúdos que são publicados somente para os patronos. Então dá uma checada lá. Este foi o Manual do Survival. Tchau!